Amém. Amém, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. E saúdo a todos os irmãos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, protetor, galardeador, aquele que nos dá direção, aquele que nos ajuda todos os dias das nossas vidas. Amanheci hoje com mais um dia belíssimo. Hoje é dia 29 de dezembro de 2015. Eu tô com o céu azul, tão bonito, realmente. Tá muito bonito o sol, solzinho de inverno aqui na Europa. E agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui hoje com os irmãos falando. Falando. Aleluia. Em primeiro lugar, peço perdão aos irmãos por causa do ruído de fundo. Meus filhos estão brincando aqui na sala e eu não tenho muito como impedi-los, né? Eu já pedi eles para ficar quietinho, para não fazer barulho, bagunça. Mas se acontecer, os irmãos entendem, né? De qualquer modo, são pequenininhos. A gente consegue até certo ponto, né? Que eles obedeçam, que eles se comportem bem. Mas eles se comportam bem. E como a gente está em dias de festa, né? Não que eu estou fazendo festa, longe de mim, eu estou em dias de luto. Luto pelo sofrimento do mundo, luto pela tristeza, luto pela injustiça, luto pelos escarnecimentos, digamos assim. Sei que enquanto o meu Senhor Jesus não estiver na sua plena alegria, na sua plena paz, a igreja também não estará. Do mesmo jeito que o nosso amado irmão Ló, né, sofreu ali dentro da cidade de Sodoma e Gomorra, como diz no Novo Testamento, que a alma dele sofria, gemia no coração dele por ver a iniquidade dos sodomitas. Assim também é o coração da igreja. E com isso eu trago a mensagem hoje do capítulo 31 do livro de Ezequiel, como eu tinha dito ontem, que eu estaria lendo ele, aí pulei para os atalaias, né? O dever dos atalaias, no capítulo 33. E hoje eu tô vindo com 31. O destino do Egito. Esse é um capítulo muito poderoso. O Egito foi uma nação muito poderosa na terra. Foi um grande império. É reconhecido como o grande império do Egito. Foi uma nação que prosperou, que teve riqueza, né? Uma nação no meio do deserto e que foi abençoada principalmente nos anos de José, filho de Jacó, ali no Egito. Foi anos que tiveram muita prosperidade, ele enriqueceu muito. Egito também é uma terra misteriosa, onde tem, né, hoje nós vemos aí vários deuses do paganismo do mundo, dos Illuminati, vem do Egito, como a deusa Horus, que é aquela que é representada como o olho que tudo vê, é o símbolo, né, dos Illuminati, é o símbolo dos senhores do mundo. A gente vê aí o obelisco, né, que é o símbolo de Dagon, se eu não me esbalho, não sei se é Dagon, tem um deus pagão que o símbolo era o pênis e é o obelisco. Então, onde você vê um obelisco, você pode saber que aquela cidade ali está homenageando a esse deus. Eu acho que é Dagon mesmo. Dagon, eu sei que ele também usava coisa de peixe na cabeça, né? Tipo aquele chapéu que usa o Papa. Eu sei que tudo isso veio do Egito. Tudo isso veio do Egito, né? E aqui Deus, ele deixa um destino. Basicamente, eu estou lendo esses dias, de algum modo geral, com os irmãos. A gente já está estudando o capítulo de Ezequiel. Já estudei em anos passados, né? Meses passados, sobre Ezequiel. E o livro de Ezequiel, ele fala sobre juízo. Ele lança profecia contra Tiro, ele lança profecia contra o próprio Israel, ele lança profecia contra Filistia, ele lança profecia contra Amon, ele lança profecia contra Sidom, ele lança profecia agora aqui contra o Egito, e ele continua, tá? Ele vai parando lá em cima nas profecias, né? Os pastores infiéis de Israel. Então, assim, a gente vê no âmbito total da questão aqui das profecias no capítulo de Ezequiel, no livro de Ezequiel, perdão, que Deus, ele tem um grupo
de nações diante dele. Todas elas estão em pecado, em afronta. E Deus ele começa então a lançar profecia uma por uma. Profecia contra a nação tal, contra a nação tal, contra a nação tal. E ele fala em cada um desses capítulos que a gente vai lendo o porquê, o motivo do porquê que ele vai lançar juízo. Por exemplo, tem uma nação aqui que ela se exaltou com a desgraça de Israel. Ela gostou de ver Israel sendo ajuizada por Deus, né? Juizada, sofrendo o juízo de Deus. E eles tiveram uma certa vaidade, uma certa satisfação no coração. Então Deus lança uma profecia contra aquela nação. Já que você se regozijou com a queda de Israel, eu também vou te deixar sem nada. Então você tem que ler os capítulos, né, 20, 21, 22, aí por aí de Ezequiel, que você vai ver essas histórias. E hoje eu parei no Egito, como estou dizendo. É um capítulo muito poderoso porque o Egito, ele se espelha muito nos nossos tempos atuais. Ele se espelha realmente muito. E é por isso que eu acho que é importante a gente ver esse capítulo aqui, 31 de Ezequiel. Eu vou começar a ler então para não alongar muito. No 10º ano, no terceiro mês, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, diz a Faraó, rei do Egito, e a multidão do seu povo. Olha só, Egito era uma nação poderosíssima naquela época, uma multidão de povo. A quem é semelhante na tua grandeza, ó Egito, ó Faraó, ó povo do Faraó? A quem és semelhante na tua grandeza? Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, era uma outra nação belíssima, uma outra nação poderosa, de lindos ramos, de sombrosa folhagem, de grande estatura, cujo topo estava entre os ramos espessos. Então aqui a Assíria era uma nação frondosa, formosa, belíssima, e aqui começa Deus a comparar ela com o Egito. As águas o fizeram crescer. As fontes das profundezas da terra o exalçaram, né? E fizeram correr as torrentes. Então, as águas o fizeram crescer, está falando aqui de prosperidade. No lugar em que estava plantado, enviando ribeiros para todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas. A gente já conversou um pouquinho sobre esse negócio de árvore na Bíblia, representa sempre uma nação, né? A árvore crescendo, são nações crescendo. E aqui quando você vê, né, que nasceu as águas o fizeram crescer e as fontes das profundezas da terra o exalçaram, estão falando de prosperidade, e fizeram correr as torrentes no lugar que estava plantado, enviando ribeiros. Esse enviar ribeiros são provisões. Era um centro comercial e também referência cultural. Então, esses ribeiros, né, eram as suas provisões. A história se repete séculos após séculos. Hoje tem os Illuminates no topo, como que representando o quê? O Egito. Usam até o olho de Horus, mas se esqueceram da queda do antigo Egito. Provavelmente pensam ser mais fortes e mais inteligentes, mas Deus não dá a sua glória para ninguém. Aleluia. Então aqui começa falando da formosura, né, de tudo. Por causa das muitas águas durante o seu crescimento. Então está falando de provisão, de prosperidade, de poder, de crescimento, desenvolvimento, autoridade, formosura, sucesso, fama. Isso tudo a gente vê claramente acontecendo em alguns reinos no mundo hoje em dia, né? Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos. Todos os animais do campo geravam debaixo da sua fronde. Quer dizer, está falando de dependência dos demais povos. E todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Hoje, nós vemos grandes povos também se assentando à sombra de grandes nações. Um exemplo claro hoje é os Estados Unidos, como a gente sempre volta nele, né? Não tem jeito, a gente vai de lá, vai de cá e a gente sempre volta nos Estados Unidos. Você vê vários povos, grandes povos, se assentando o quê? À sombra dos Estados Unidos.
a potência, o poder dos Estados Unidos. Se a Bolsa de Valores dos Estados Unidos fale, se acontece uma catástrofe nos Estados Unidos e arrebenta com os centros comerciais mais poderosos daquela nação, o mundo crola. Nações vão ficar completamente mal das pernas. Então é um exemplo, né? Assim era ele formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos. Quando fala de extensão dos seus ramos, está falando da extensão do poder daquela nação. Então, quanto mais ramos ele tinha, quanto mais eram extensos, mais terras alcançavam, mais poder ele tinha. E você vê hoje, voltando nos Estados Unidos. Atualmente, os Estados Unidos, ele comanda. Qualquer coisa que acontece em qualquer lugar do mundo, vai lá o presidente dos Estados Unidos no meio para resolver. Para pedir paz numa nação, para pedir que pare a guerra noutra nação. Ele está sempre enfiado em tudo quanto é lugar. Você não vê a presidente Dilma no meio de uma reunião pedindo que cesse não sei o que, não sei aonde. Você não vê ela indo em várias nações do mundo decidindo pelos outros, mas você vê Barack Obama, você viu o presidente Bill Clinton, você viu os demais presidentes que tiveram a nação americana sempre enfiados em meio de assuntos de outras nações, decidindo eles mesmos. Amém? Então, assim, ele era formoso na sua grandeza e na extensão de seus ramos, porque a sua raiz estava junto a muitas águas, provisão, né? Então, quanto mais essa nação cresceu nos ramos, mais as raízes estavam junto às muitas águas. E a água traz sempre o que? A provisão da vida. E vida, nesse caso aqui, é prosperidade, é sucesso, é crescimento. Os cedros no jardim de Deus não lhe eram rivais. Os cipestres não igualavam aos seus ramos. E os plátanos não tinham renovos como os seus. Nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso fiz com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Então o negócio aqui dessa nação é tão poderosa que nenhuma outra se comparou à sua formosura. Passa a ser até um poema, né? Essa descrição aqui que Deus deu para o profeta Ezequiel. E eu escrevi aqui ao lado uma pequena observação. Como o homem é pecador, nascido do pecado, ele tem então um coração corrompido. Agora, quando ele cresce em poder sobremaneira, a tendência é seu orgulho fazer se sentir como Deus, ou pior, como o próprio Deus. E com isso o poder mais a vaidade nas mãos entra em ação e o que acontece? A perversidade, o pecado na vida de tais pessoas. E tudo isso é um efeito em cadeia, pois hierarquicamente, na hierarquia, todos os poderosos se envaidecem no que têm e se tornam amantes de si mesmos. Esther daquele servo, né? Sim, porque se você ler o livro da rainha Esther, vocês vão ver a história de um servo que foi contemplado pelo rei e ele invejou o tio da rainha Esther porque esse não se prostrou diante dele simplesmente para cumprimentá-lo. Como esse tio de rainha Esther, que agora não me vem à memória que o nome dele, não se ajoelhou para cumprimentar aquele moço muito poderoso, né, da elite da época, esse moço planejou matar o povo judeu todo, fazer uma carnificina no meio do povo judeu daquela época. Foi aonde esse senhor, esse tio da rainha Esther, né, esse tio, um primo, não sei, ele vem até ela e ele conta que eles tinham daqui a alguns dias, né, o rei ia matar o povo judeu, porque foi colocado um decreto. Aquele servo, o que ele fez? Como o tio, eu vou falar tio da rainha Esther para não me embrulhar muito, mas é tio, primo, alguma coisa assim. Como aquele senhor não se prostrou para cumprimentar aquele servo vaidoso, ele foi para o rei e falou assim, olha, tem um povo que não se prostra diante do rei. E como esse povo não respeita o rei, como é a vossa majestade, eu proponho terminar com esse povo, porque senão os demais vão ver que eles não se prostram diante de nada, porque
né? Eles não se prostram diante do rei, eles também não vão prostrar, e o rei vai perder o respeito. Na realidade, ele fez um complô para acabar com o povo judeu. Só que aí a rainha Esther entrou em jejum, entrou em oração, o povo entrou também, e ela então serviu um banquete, e no primeiro banquete ela convidou esse moço, ele se sentiu muito coçado de ego, aí ela fez um segundo banquete, porque ela não podia entrar na presença do rei assim naquela época, o rei tinha que pedir para chamar a esposa, a rainha, porque ela podia ser morta se o rei simplesmente cismasse, né? Por que você vem na minha presença sem que eu te chamasse? Só que o rei era muito formoso aos olhos, ela era muito formosa aos olhos do rei, e o rei a amava sobremaneira, ao ponto que ele prometeu até metade do seu reino para Esther. Só que aí no final ela contou a história, né? E aquele nobre tinha preparado uma forca de 40 metros para enforcar aquele tio dela, né? Ou aquele parente dela. E acabou que ele mesmo morreu enforcado ali por causa da sua vaidade. Então é o que acontece, né? A hierarquia, os amantes do poder, eles vão crescendo, né, na sua formosura, na sua prosperidade, no seu poder, mas o coração deles é malvado, né? E agora, depois dessa conversa que Deus deixa para nós no capítulo 31, do versículo 1 até o 9, já no versículo 10, aí vem Deus e começa. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como sobremaneira se elevou e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura, eu o entregarei nas mãos da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento segundo merece a sua perversidade. Lança-lo aí fora. Porque aquele reino, por causa da sua formosura, por causa do seu poder, por causa daquilo tudo, da sua glória, ele se tornou perverso. E aqui Deus ele entra exatamente com o dedo em cima da ferida. A acusação de Deus contra esse reino aqui era a perversidade. O que é ser perverso? É ser mais do que mal. O iníquo, quando ele pratica maldade, ele tem prazer em praticá-la. O pecador, filho de Deus, quando ele pratica o pecado, né? Ele não tem prazer na prática, ele chora, ele se arrepende, ele sofre, ele não quer fazer mais, ele fica sem lugar. Mas os iníquos, não. Todo aquele que é iníquo, filho do diabo, eles têm prazer em fazer o mal e querem fazer cada dia mais. É uma afronta constante diante do Criador. Lança-lo aí fora. Os mais terríveis estrangeiros das nações o cortaram e o deixaram. Caíram os seus ramos sobre os montes e por todos os vales. Os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra. Todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Todas as aves do céu habitarão na sua ruína, e todos os animais do campo se acolherão sob os seus ramos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura. E é um exemplo aqui. Tá vendo? Aquele reino poderoso caiu, e as demais árvores, vendo o fracasso, a queda dele, não se exaltem mais na sua estatura. Nem levantem o seu topo no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si por causa da sua altura. Porque todos os orgulhosos estão entregues à morte e se abismarão às profundezas da terra no meio dos filhos dos homens, com os que descem à cova. Isso aqui é uma mensagem clara. Todos os orgulhosos estão entregues à morte. Isto significa que todo aquele que é orgulhoso, a qualquer momento, pode perder a sua vida. Estar entregue a alguma coisa é estar sentenciado praticamente. A qualquer momento você pode perder a sua alma. Como diz lá no Novo Testamento, tolo, essa noite poderão vir buscar a sua alma. E se abismarão, quer dizer, vão entrar no abismo, junto às profundezas da terra no meio dos filhos dos homens, com os que descem à cova. Todos aqueles que morreram e foram para o abismo. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que ele passou para o além, fiz eu que houvesse luto por sua causa,
Cobri a profundeza da terra, retive as suas correntes e as suas muitas águas se detiveram. Cobri o Líbano de preto por causa dele e todas as árvores do campo desfaleceram por causa dele. Ao som da sua queda, fiz tremer as nações quando fiz passar para o além com os que descem a cova. Isso tudo me lembra muito os Estados Unidos mais uma vez, e as nações poderosas também me lembram, no caso aqui, a Rússia. Hoje é uma nação que está se levantando. E se a gente lê aqui juízos de Deus na Bíblia, nós vemos um exemplo claro do modo como Deus várias vezes julgou nações pecadoras. Ele julgou trazendo outras nações para trazer a espada, a peste, a fome, o exílio. Por exemplo, a Babilônia foi muito usada para devastar esses reinos aqui todos, porque eram todos altivos, pecadores, inimigos de Deus. Então Deus, ele usa. Hoje nós vemos aqui os Estados Unidos, que ainda não sofreu o juízo de Deus, porque tem santos de Deus e justos ali naquela terra. E Deus ainda não desceu a mão dele pela misericórdia por esses que são dele. Mas você pode ter certeza que assim que Deus tiver no coração dele o tempo que chegou para descer o juízo sobre os Estados Unidos, vai descer. Vai descer. E é possível que Deus levante outras nações para atacar os Estados Unidos, que se sente o Egito atual, ou a Babilônia atual, a Babilônia comercial, né, cultural. Todas as árvores do Éden, a fina flor e o melhor do Líbano, todas as que foram regadas pelas águas se consolavam nas profundezas da terra. Então aqui está falando daquelas nações que anteriormente caíram e foram para as profundezas da terra. E diz que elas ali se consolavam. Também essas com ele passarão para o além, a juntar-se aos que foram transpassados à espada. Sim, aos que foram sem braço, aos que foram seu braço e que estavam assentados à sombra no meio das nações. A quem, pois, és semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia descerás com as árvores do Éden às profundezas da terra. No meio dos incircuncisos jazerás com os que foram transpassados à espada. Este é o Faraó e toda a sua pompa, diz o Senhor. Então, meus amados, aqui fala das árvores do Éden, né, nas profundezas da terra. Eu não quero entrar com esse discurso, né? Então, Ana, será que o jardim do Éden desceu para as profundezas da terra? Isso são coisas que eu, Ana Paula, não sou capaz nem de imaginar uma resposta. Então, vamos deixar quieto. Eu quero focar aqui a queda, né, do Faraó e do Egito, naquela época ali. A Bíblia fala, e jazerás com os que foram transpassados à espada. Este é o Faraó e toda a sua pompa, diz o Senhor. É Deus mostrando como que ele abate o orgulhoso, como que ele abate o prepotente, o rebelde, o iníquo. Amém, meus irmãos? E aqui, pelo que está descrito aqui, parece que as árvores do Deus não divide sua glória com ninguém. Amém. Deus não divide a sua glória com ninguém. E aí continua, olha, capítulo 32, lamentação contra o Faraó, rei do Egito. No ano do 10º mês, né, acho que é alguma coisa com o número 12 aqui. No primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra Faraó, rei do Egito, e diz-lhe, foste comparado a um filho de leão entre as nações. Aqui fala do poder daquele homem, olha para vocês verem. E olha hoje o que nós temos aí como um espelho do passado. Foste comparado a um filho de leão entre as nações, mas não passas de um crocodilo nas águas. Agitava as águas, turvando-as com os pés, sujando os rios. Assim diz o Senhor Deus. Estenderei sobre ti a minha rede no meio de muitos povos que te puxarão para fora da minha rede. Então te deixarei em terra, no campo aberto, te lançarei e farei morar sobre ti todas as aves do céu, e se fartarão de ti os animais de toda a terra. Porei as tuas carnes sobre os montes e encherei os vales da tua corpulência. Com o teu sangue que se derrama, regarei a terra até os montes, e dele se encherão as correntes. Quando eu te extinguir,
Cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem e a lua não resplandecerá a sua luz por tua causa. Vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu e te trarei trevas sobre os teus pais, diz o Senhor. Lembrando que que os egípcios praticavam acirradamente a astrologia e um forte culto ao Deus Sol e à Lua. Por isso que Deus fala, quando eu distingui, ó Egito, ó Faraó, que seguia, né, a sua base em cima das estrelas, dos astros, a gente vê isso por todo lado. A Bíblia fala que o próprio Deus cobriria os céus e faria enegrecer as suas estrelas, encobriria o sol com uma nuvem e a lua não esplandeceria na sua luz por causa dele. Onde é que está a sua ajuda? Cadê o poder do sol que você crê? Cadê o poder da lua que você confia? Cadê o poder dos astros no qual você se baseava, fazia o seu horóscopo, fazia a sua base de vida? Eu, como Deus, encobrirei tudo de negro, para mostrar para eles que o Deus que eles serviam não servia de nada. Eram criaturas, eram coisas criadas pelo Criador Todo-Poderoso, que censurou o céu naquela ocasião. É Deus mostrando que os nossos ídolos caem por terra. O único que pode por nós é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que nós temos que focar os olhos sempre e eternamente. A gente não pode confiar nos carros, a gente não pode confiar nos nossos cavalos, a gente não pode confiar na nossa beleza, no nosso poder, na nossa vaidade, na nossa riqueza, na nossa prosperidade, na nossa saúde. Ainda agora um irmão me contou uma história que agora nessa sexta-feira passada ele perdeu um primo muito querido por ele. Um rapaz bonito, jovem, moço, morreu em um acidente de carro. Foi levar a mãe não sei aonde. Quando estava voltando, veio um bêbado, bateu de frente com ele e o rapaz morreu. Quer dizer, graças a Deus, ele disse que o rapaz estava indo na igreja e estava certinho com Deus. Esperamos encontrar esse irmãozinho no céu. Mas entendeu? O que vale a glória do homem? O que vale o que nós somos? A gente, para morrer, basta estar vivo. Não tem esse ditado. A gente hoje está esperando o arrebatamento, sim, porque é aquilo que mais está próximo da nossa realidade. Eu tenho 37 anos, me considero uma mulher jovem. As pessoas que me escutam, a maioria são pessoas que se consideram jovem, na flor da idade. Então é difícil que a gente vai pensar, eu posso morrer a qualquer momento. A gente sabe que pode acontecer, mas é uma probabilidade muito maior, muito menor hoje, perto do arrebatamento. Hoje, pelo cristão verdadeiro, aquele que realmente espera em Cristo a sua liberação desse mundo pecaminoso, a gente crê muito mais no arrebatamento do que na morte. É pela fé. Quando vires todos esses sinais acontecendo, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Você lê isso aí no capítulo 25 de Mateus. Aqui, ok? Ou 34, 24, 25, alguma coisa do gênero. Afligirei o coração de muitos povos, quando se levar as nações às terras que não conhecestes a notícia da tua destruição. Todas as vezes que uma poderosa nação cai, todos os povos ficam aflitos. Imagine agora num chamado mundo globalizado. Farei que muitos povos fiquem pasmados ao teu respeito e os seus reis tremam sobremaneira. Quando eu brandir a minha espada ante o seu rosto, estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida no dia da tua queda. Deus tem seu tempo de juízo para todos, no dia da sua queda. Pois assim diz o Senhor Deus, a espada do rei da Babilônia virá contra ti. Farei cair a tua multidão com as espadas dos valentes, que são todos os mais terríveis dos povos. Eles destruirão a soberba do Egito, e toda a sua pompa será destruída. Farei perecer todos os seus animais ao longo de muitas águas. Pé de homem não as turbará, nem as turbarão unhas de animais. Então farei assentar as suas águas e farei correr os seus rios como o azeite, diz o Senhor.
Deus usa povos, nações cruéis para julgar povos inteiros. Lembramos dos 4 cavaleiros do cavalo do Apocalipse. Você vai ver lá o cavalo branco, que nasceu com um arco, sem a flecha, que é a imagem do anticristo, né? Depois você vê o cavalo, aí não vou entrar na ordem correta não, porque eu não estou aqui com a sequência, mas tem o cavalo vermelho, que traz a morte, tem o cavalo amarelo, que traz a morte também, tem a peste, tem a fome, tem a guerra, tem o cavalo preto, que é o cavalo que traz a crise financeira no mundo, né? E aqui você vê, né, uma nação se levantando para destruir a pompa, a glória, a vaidade do Egito. Hoje nós vemos, querendo ou não, isso também é fruto de juízo de Deus, o próprio Estado Islâmico se levantando contra muitas nações no meio deles. Querendo ou não, a maioria das nações que hoje estão sendo assoladas eram nações pagãs, eram nações idólatras, eram nações distantes de Deus. E infelizmente os poucos cristãos que ali dentro estão pagando com a própria vida. A gente tem visto isso. A gente hoje tem visto claramente os islamistas entrando a multidões dentro da Europa. A Europa hoje está extremamente contaminada. É como um vírus que está para se manifestar a qualquer momento aqui dentro dessa terra europeia. A Europa, antes uma nação cristã, foi uma nação cristã, teve avivamentos, tiveram grandes pregadores da palavra de Deus que saíram da Europa, foram para as Américas, etc. Hoje uma nação morta no Evangelho, uma nação fria, uma nação que não tem mais valor com as coisas de Deus. Você vai falar de Jesus aqui, por exemplo, na Itália, eles pensam na mãe dele, a Maria, como eles dizem, a Madonna. Mas Jesus e o sacrifício da cruz, qual é o valor que ele tem no meio desse povo? Quase nula. Então Deus ele tem trago devagarzinho o juízo na Europa através dos islâmicos. E a matança vai começar aqui também. Eu tenho esperança que Deus não permitirá que aqueles que pertencem a Deus estarão nessa terra para passar por aquilo. Mas a gente nunca sabe de nada, né, meus irmãos? A gente não sabe. Quando eu tornar a terra do Egito em desolação, e a terra for destruída de tudo que a enchia, e quando eu ferir a todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Provavelmente, só através deste tipo de juízo que Deus se torna conhecido entre os pecadores. Realmente, porque quando eles creem nos seus ídolos, nos seus deuses, nas suas crenças, estão no meio da desgraça completa. É ali que muitos entendem, que a ficha cai, que o Deus deles não serve de nada. E ali eles olham para o céu, porque tem o coração que o Senhor chama, e eles entendem, tem um Criador superior a tudo aquilo que eu criei até o dia de hoje. É onde Deus é reconhecido no meio de muitas nações. Você vê isso até lá no Apocalipse, quando Deus começa a derramar suas últimas iras nessa terra. Tem uma delas que dizem que vai abrir feridas tão terríveis na pele daqueles que têm a marca da besta, que eles vão blasfemar contra Deus. Por que eles não vão blasfemar contra os ídolos deles? E sim contra Deus. Porque ali eles estão reconhecendo que existe somente um Deus. E que tudo aquilo que eles creem não pode fazer nada por eles. Então eles vão xingar o Deus, porque foi Deus que mandou aquela praga, aquele juízo sobre eles. Você precisa só pensar na lógica, meus irmãos. É através do juízo que Deus também é reconhecido entre os povos. Esta é a lamentação que farão as filhas das nações sobre o Egito, e toda a sua pompa se lamentará, diz o Senhor Deus. Isso foi na época do Ezequiel, diz que o rei da Babilônia invadiu o Egito, e tototô. Hoje, se você for ouvir falar do Egito, o que você escuta? Você escuta falar que o Egito é pobre, ele não tem mais glória, é uma terra sem muitas provisões, tem aquelas pirâmides lá, tudo arrebentada, virou patrimônio histórico mundial, mas não passa disso. O Egito é pobre. O Egito é pobre. Você não escuta falar do Egito como você escuta falar do Brasil, como você escuta falar da Itália, como você escuta falar da França, como você escuta falar dos Estados Unidos, da China, da Índia. O Egito, ele praticamente não é nem citado no mundo.
É um país que praticamente não tem valor nenhum mais. A única coisa que restou do Egito são as pirâmides lá de Giza. É isso. E muito mal, muito mal. Porque tudo que a gente vê falar de Egito aí está relacionado à guerra, à fome, à peste, à bagunça, à desordem. Não é isso? Cadê a glória dessa nação? Quem pode dizer que antes foi uma nação tão gloriosa, de tanta pompa na terra? E aqui eu quero só fechar com a realidade do inferno com os irmãos. Olha só, os egípcios com outras nações no além. Descrição da morte e ruína dos poderosos. Se nós hoje estamos vendo a injustiça da mão dos poderosos para com as pessoas, os pequeninos, vamos dizer assim, né? Nós hoje vemos aí a televisão inundada de mentira, de maldição, de prostituição, de inferno. E nós vemos o domínio dos povos subjugados aos poucos poderosos da elite global. Olha só o que vai acontecer com esse povo. Também no ano do 10º, aos 15 dias do primeiro mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito, Faze-a descer a ela e as filhas das nações formosas às profundezas da terra, juntamente com os que descem à cova. A quem sobrepujas em tua beleza, tu em beleza. Desce e deita-te com os incircuncisos no meio daqueles que foram transpassados a espadas, eles cairão a espada, ele está entregue. Arrastai o Egito e a toda a sua multidão. Arrastai o Egito e a toda a sua multidão. Os mais poderosos dos valentes, juntamente com os que socorrem, lhe gritarão do além. Desceram e lá jazem eles, os incircuncisos transpassados à espada. Ali está a Síria, com todo o seu povo, em redor dela todos os seus sepulcros. Todos eles foram transpassados e caíram à espada. Este é o pedaço do capítulo 32, é muito forte, muito triste e tenebroso. Olha aqui. Ali está a Síria, com todo o seu povo em redor dela, todos os seus sepulcros. Todos eles foram transpassados e caíram à espada. Os seus sepulcros foram postos nas extremidades da cova, e todo o seu povo se encontra ao redor do seu sepulcro. Situação dos mortos em Cristo. Todos foram transpassados e caíram à espada. Os que tinham causado espanto na terra dos viventes, no nosso mundo aqui. Eles tinham causado espanto por causa do seu poder, da sua crueldade, da sua glória, né? Eles tinham causado espanto na terra dos viventes. Hitler causou espanto na terra dos viventes. Mussolini causou espanto na terra dos viventes, entre tantos os outros. Ali está Elão, com todo o seu povo, em redor do seu sepulcro. Todos eles foram transpassados e caíram à espada. Eles, os incircuncisos, desceram às profundezas da terra, causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram à cova. No meio dos transpassados lhe puseram um leito entre todo o seu povo. Ao redor dele estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos, transpassados à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram à cova. No meio dos transpassados foram postos. Ali estão Meseque e Tubal, com todo o seu povo. Ao redor deles estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos e transpassados à espada, porque também causaram terror na terra dos viventes. E não se acharão com os valentes de outrora, que dentre os incircuncisos caíram e desceram ao sepulcro com as suas próprias armas de guerra e com a espada debaixo da cabeça. A iniquidade deles está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis na terra dos viventes.
Também tu, ó Egito, serás quebrado no meio dos incircuncisos e jazerás com os que foram transpassados à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que apesar do seu poder foram postos com os que foram transpassados à espada. Estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram à cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles e todos os sidônios que desceram com os transpassados, envergonhados com o terror causado pelo seu poder. E jazem incircuncisos com os que foram transpassados à espada e levam a sua vergonha com os que desceram à cova. Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército, pelo que jazerá no meio dos transpassados à espada, diz o Senhor Deus, porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, pelo que jazerá no meio dos incircuncisos, com os transpassados à espadas, Faraó e todo o seu povo, diz o Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Olha que coisa forte. Olha que coisa forte. Esse povo glorioso, de outrora glorioso, tinha uma pompa, tinha um poder, tinha um espanto entre as nações, era espantoso em glória diante entre as nações. Deus vai e o abate. Abate o Faraó e toda a sua multidão, porque não tinha ninguém ali que escapava, não tinha um justo sequer. Então Deus abate aquela multidão pela espada, pela fome, pela guerra, porque a guerra traz fome, traz peste, né? São as consequências da guerra. Tem muita crueldade, tem muita carnificina, etc. Depois esse povo morre e a Bíblia agora relata o quadro deles no além, no abismo, no Tártaro, chame como a gente quiser, no inferno próprio dito. E ali fala que esses povos, uns vão se consolar aos outros, vendo os outros povos também. Basta você imaginar, tem o Egito, aí veio um povo cruel e matou o povo do Egito. Acabou, desceram a cova. Agora ali, aquele povo cruel passou o tempo dele, eles também morreram. E morreram na sua crueldade. E eles foram para o mesmo lugar. Então ali o Egito, que foi morto por aquele povo, vai ver eles também jazendo ali. E ali eles vão consolar uns aos outros. Poxa, nós fomos mortos por aqueles, mas eles também estão aqui sofrendo como nós. Quer dizer, tudo farinha do mesmo saco. Isso é o quadro que Deus descreve. Basicamente, isso é só um petisco daquilo que vai estar lá no inferno. Povos e povos e povos e nações que outrora foram o terror na terra dos viventes. Em base curta, o além, o inferno já está cheio de nações que foram contra a Deus, que se rebelaram contra Deus, que creram na sua vaidade, creram no seu poder, creram na sua capacidade e acharam que eram como Deus. Estão todos no inferno. Todos aqueles que praticaram a Inquisição da Igreja Católica, perseguiram cristãos, lançaram cristão nas covas dos leões, botaram cristão para fazer churrasco, fizeram deles poste de alimentação na rua, cobriram de piche, jogavam fogo nos cristãos vivos e deixavam eles morrer ali. Todo esse povo que fez tanta maldade, nesse momento, está lá no abismo, na cova, sofrendo a pena eterna. Então, meus amados, o resumo de tudo isso é: o juiz de Deus está vindo. Deus, ele mostra claramente que por maior que seja o poder de uma nação, a pompa de uma nação, talvez tem gente que pensa hoje: eu posso tudo, eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou mudar para tal país, eu vou isso, eu vou aquilo, porque aquela nação é poderosa, tem uma moeda poderosa, não tem crise, etc. Nós, como cristãos, temos que ter consciência que a vida é passageira, tudo é passageiro, vai com o vento. E já passou nesse planeta outras nações até mais poderosas que pensaram ser eternas. Hitler mesmo, uma das coisas que ele dizia muito é que ele ia governar por 1000 anos, que ele iria trazer a raça ariana e eles iriam governar por 1000 anos na Terra e seria uma nação gloriosa. Quanto tempo passou esse período da Segunda Guerra Mundial? Quanto tempo que passou o reino de Hitler? Foram alguns anos de glória,
mas ele morreu doente. Outro dia eu vi um documentário que falava da situação da saúde de Hitler. Ele tinha problema no intestino, ele tinha um pouco de esquizofrenia, depressão, tomava remédio para dormir, ele tinha problema na pele, ele vivia com uma espécie de urticária, coçava tudo, ele tinha problema para ir no banheiro. Ele estava completamente disturbado de saúde, não tinha paz, mas se sentiu o poderoso do mundo e morreu. E onde que ele está agora, meus amados? Junto com esse povo aqui, que descreve Ezequiel capítulo 32. Então, meus amados, como dizia Salomão, a vida passa, é tudo vaidade. A coisa que nós temos que fazer é nos apegar a Deus, viver e gozar da vida com o que nós temos. Agora vai entrar aí o Réveillon, festa, ceia, foguete. Se você tem a possibilidade de estar com seus entes queridos, com a sua família, esteja no meio deles, ame-os, seja exemplo, seja santidade no meio deles, testemunhe com a sua vida e entregue a Deus esse dia maravilhoso, mas tenha Deus como a fonte de referência suprema na sua vida. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que eu tenho para hoje. Logo em seguida veio o capítulo 33, que a gente falou ontem, sobre o dever do verdadeiro atalaia. Porque diante de todas essas situações aqui, é onde o atalaia tem que abrir a boca e pregar. O juízo está vindo. Tem muita gente falando, está demorando. Não vem em 2014, não vem em 2012, não vem em 2013, não vem em 2015. Agora também não vai vir em 2016. Amados, nós não sabemos. Nós não sabemos. Uma coisa é certa. A Bíblia fala que nós temos que vigiar. A Bíblia diz que nós temos que vigiar. Por que eu tenho que vigiar? Porque a qualquer momento vai vir um ladrão. Então, se não fosse assim, Deus não nos teria dito: vigia. Por isso, meu querido, não subestime os sinais, não subestime os tempos, não subestime as profecias, não ignore os avisos. Por mais que ele possa ser cabuloso, não ignore nada. Mas que cada vez que você escutar alguma coisa falando que o juízo está vindo numa cidade, num país, no mundo inteiro, do modo tal, do modo A, B, C, não subestime. Lembre somente, a minha vida, como é que ela está? Eu estou bem? A minha vida está boa? Eu estou em santidade? Eu estou em correteza com o Senhor? Eu já resolvi todas as minhas pendências? Eu estou buscando a Deus todo dia, eu estou lendo a palavra de Deus todo dia, eu estou orando, eu estou vivendo em santidade, eu estou fazendo o meu melhor na minha família. Esteja concentrado na eternidade, porque a qualquer momento, tudo que a palavra de Deus diz vai se cumprir. Já se cumpriu nas nações passadas. O juiz de Deus, ele começou no Éden, quando ele expulsou Adão e Eva dali. E ele disse que o homem teria que comer do suor do seu trabalho. E a mulher iria ter dores de parto. E ela ia pisar na cabeça da serpente, e a serpente ia tentar morder o seu calcanhar. Isso já começou ali, o juiz de Deus. E nunca mais parou. E o juiz de Deus só vai parar, sabe aonde? No grande trono branco. Ali Deus vai dar a última sentença para o último iníquo que pisou nessa terra. Depois daquele dia, Deus vai fechar as portas do inferno, vai jogar a chave fora. É claro que eu estou falando de modo muito ignorante meu, mas em palavras curtas é o que vai acontecer. Diz que Deus não vai que Deus não vai lembrar ou levar em consideração o grito dos iníquos ali no lago de fogo e enxofre. Eles serão esquecidos para sempre, lançados ali, basta, acabou. E Deus vai viver a eternidade de paz que Ele nos promete. Então, meus amados, nós hoje estamos debaixo do juízo de Deus, sim. E para sofrer esse juízo, basta abandonar Deus. Basta desconsiderar Deus na sua vida. Você automaticamente estará sujeito a passar pelo juízo de Deus. Mas se você está com a sua vida na graça do Senhor, na santidade, no temor, a Bíblia diz de livramento. Ainda que nós possamos até perder a nossa vida, quem sabe? O rapaz lá não morreu de acidente de carro, não tem tantos aí que estão morrendo todo dia, mas a alma, ela vai acordar lá no paraíso, no céu com o Senhor, na glória. Amém? Então, meus amados, é isso que eu tenho para dizer hoje. Vamos manter a nossa santidade. Se você ainda tem pendências na sua vida, problemas sérios que você ainda não resolveu, corre atrás, porque não tem tempo, meus irmãos. A igreja, ela está à mercê da sua partida. A qualquer momento,
o Senhor pode vir nos buscar. Não vamos deixar para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje. Eu hoje podia resolver alguns problemas que eu tenho aqui na minha casa, mas eu disse não, eu preciso passar essa mensagem, porque o tempo é estreito. Eu não posso esperar para amanhã, eu não posso esperar para a parte da tarde o que eu preciso fazer agora. Então, meus amados, que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês com santidade, discernimento, coragem, força, paciência, humildade, temor. Que Ele abençoe a vocês com todas essas coisas, porque essas são as dádivas que a gente precisa ter para superar esse mundo, para vencer o mundo. Amém? E assim eu desejo a todos um resto de semana abençoado. Não sei quando nós vamos estar aqui de novo, mas o importante é que mais um dia o Senhor trouxe o pão para nós. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. Amém, amém e amém.